fato, essa estrutura marcou a memória da maioria dos antigos moradores da cidade. Nesse episódio, resgataremos a história da Fonte Luminosa. Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Para comemorar o 10º aniversário de Maringá, o prefeito Américo Dias Ferraz, junto da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná, organizou diversos eventos. Além do tradicional desfile pela Avenida Brasil, os maringaenses acompanharam um show de acrobacias com a Força Aérea Brasileira. Aliás, uma dessas aeronaves acabou caindo, o que prejudicou demais aquelas festividades. Mas, dentro do calendário das solenidades, o prefeito iria inaugurar um dos pontos mais lembrados de nossa história. O acionamento do dispositivo que inaugurou a Fonte Luminosa foi feito na noite do dia 10 de maio de 1957, pelo então prefeito e na presença de diversas autoridades. Construída no centro da Praça Raposo Tavares, a fonte era composta por duas colunas sobrepostas sobre um espelho d'água circular, que deveria medir uns 8 metros de diâmetro. Os jatos jorravam do topo, estimado em uns 4 metros de altura, e a água caía em cascata de uma coluna sobre a outra. A estrutura contava ainda com uma iluminação subaquática. Segundo consta, toda a iluminação da fonte possuía diversas cores, que iam se alternando para gerar um elegante efeito visual. Pode-se dizer que a ideia de implantar fontes luminosas foi um embrião para atrair visitantes e turistas de toda a região. E, de fato, isso aconteceu. Há diversos relatos de antigos moradores, não só de Maringá, mas de toda a região, que vinham para o centro da cidade à noite só para presenciar o show de águas e luzes que era proporcionado pela fonte luminosa da Praça Raposo Tavares. Américo Dias Ferraz não conseguiu dar cabo de construir as 7 fontes luminosas que havia projetado, mas o que poucos sabem é que mais duas, muito similares na arquitetura da que foi inaugurada aqui na Praça Raposo Tavares, chegaram a sair do papel. Uma foi concluída e entrou em funcionamento. Localizada no centro da então Praça Dom Pedro II, ao lado do Grande Hotel Maringá, essa fonte possui poucos registros fotográficos. A terceira fonte estava prevista para a Praça Napoleão Moreira da Silva. No entanto, as obras foram interrompidas devido à falta de recursos e sua estrutura acabou sendo demolida, logo que encerrou a gestão do segundo prefeito da história de Maringá, em 1960. Faltam estudos que comprovem, mas assim que João Paulino Vieira Filho assumiu como terceiro prefeito de Maringá, alguns legados de Américo Dias Ferraz começaram a ser alterados. Estima-se que seja desse período a demolição da fonte que ficava na Praça Dom Pedro II. Em 1962, o arquiteto José Augusto Bellucci apresentou o anteprojeto desse local, que passou a ser dividido em 2 praças. Na proposta, a fonte que havia nessa área já não integrava mais o logradouro. A fonte da Praça Raposo Tavares sofreu, naquele mesmo momento, sua primeira modificação arquitetônica, quando suas colunas circulares receberam lâminas verticais, que passaram a remeter às formas das colunas dos palácios
da recém-fundada Brasília. Vale lembrar que naquele período, o início dos anos de 1960, João Paulino integrava o mesmo partido de Juscelino Kubitschek, o PSD. Na Raposo Tavares, a fonte luminosa seria definitivamente retirada em 1972. Após reformas, melhorias e adaptações, o então prefeito Adriano José Valente reinaugurou a Praça Raposo Tavares em 28 de maio de 1972, durante as festividades do Jubileu de Prata da cidade. Com uma nova proposta arquitetônica, o logradouro foi modernizado para milhares de pessoas que por ali transitam diariamente. A tradicional fonte luminosa deu espaço a um moderno espelho d'água. Pode-se dizer que os últimos vestígios da fonte luminosa dessa praça foram retirados em outubro de 1975. Foi naquela oportunidade que o prefeito Silvio Magalhães Barros inaugurou no mesmo local um espaço que ficaria conhecido como Templo Aberto. A estrutura consiste em um palco no estilo meia concha acústica, instalado de frente para uma arquibancada de concreto. 20 anos depois, o pastor e vereador Newton Tuller oficializou o local como de uso exclusivo para cultos ecumênicos e apresentações artísticas. A fonte luminosa ficava bem aqui, no centro da Praça Raposo Tavares, e de longe é uma das estruturas mais lembradas pelos antigos moradores de nossa cidade. Se você gostou de mais esse vídeo, curta, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. E toda semana traremos vídeos novos sobre a história de nossa cidade. Você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!